Começamos uma série de mensagens, meus amados, que vai durar até a data do retiro, sobre a missão da igreja. Sobre aquilo que a igreja deve fazer sistematicamente. Porque a igreja tem uma missão. Às vezes as pessoas chegam para mim falando como se eu pudesse resolver os problemas da igreja. Segundo a palavra de Deus, o papel do pastor, do líder, é pregar a palavra. É pregar e ver o que o Espírito Santo faz. Eu sei de uma coisa, meu querido, o Espírito Santo, ou ele quebranta, ou ele endurece, tá? Paulo diz, né? Ou eu sou perfume de morte, ou eu sou perfume de vida. Está lá em 2 aos Coríntios, né? A mesma mensagem causa dois efeitos. Mas que o Espírito Santo produza vida no nosso meio. Amém, meus amados? Meu querido, pior lugar do que a frieza é a mornidão, tá? É achar que enxerga e está cego. É achar que está vestido, mas na realidade, estar nu. É achar que está rico, mas precisando comprar ouro de Jesus. Então é o seguinte, nosso papel é pregar a palavra. Né? O papel de todo, obrigado, meu querido, de todo líder, de todo homem de Deus, é pregar a palavra e que a palavra faça efeito na vida dele. E pregar a palavra para que faça efeito na vida dos outros. As pessoas querem que a gente faça um movimento evangelístico como igreja e tal, mas a minha pergunta é, você individualmente é um evangelista? Você é uma pessoa que discipula, que vai atrás disso? É bonito quando a igreja se reúne para dar cesta básica, mas você, na sua intimidade, no seu secreto, você faz a coisa de tal forma que nem a sua mão esquerda faz o que a direita faz? Você ora em secreto? Você se envergonha do evangelho na faculdade ou em qualquer lugar? Esse tipo de transformação que eu estou buscando. Que eu quero para a minha vida, que eu quero para a Igreja Batista Irmão. Amém, meus amados? Só o Espírito Santo pode fazer. O nosso papel é pregar a palavra e que a palavra faça efeito nas nossas vidas, né? Devemos pregar a palavra, como diz Paulo, né? Prega, insta, insiste em tempo oportuno, em tempo inoportuno, exorta, ameaça, faz tudo que a palavra faz. A palavra exorta, ameaça, faz tudo. E aí, o papel do pregador, do líder, é encarnar a palavra, pregando a palavra. Então, começamos essa série de mensagens aqui, lembrando a igreja sobre o que o Espírito espera de nós, o que Deus espera de nós, e vamos ver o que acontece. Em nome de Jesus, vamos fazer a obra do Senhor. Amém, meus amados? O pastor Fabrício trouxe a semana passada a questão geral da missão da igreja, a grande comissão, ide por todo mundo e pregai o evangelho, né? Batizando-os em nome do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer tudo que eu vos tenho o quê? Ordenado. Amém, meus amados? Este é o aspecto geral da missão, é o resumo. Tá? Mas existem particularidades da missão que está dentro disso aí, que acabamos de falar, de pregar, de ensinar. Né? E aí eu vou aprofundar em um aspecto da nossa missão. Por exemplo, ao pregar a palavra, tem um componente desta pregação, tem um conteúdo profético. Né? Para ler o texto tem que colocar óculos. Para ver vocês eu tenho que tirar o óculos. Vou ficar igual a Marilene aqui, né?
pastora Marilene, né? E ela anda assim, né? Então, irmãos, né? Não é bifocal, é só um monofocal, né? E aí, meus amados, tem um componente da pregação, que é o componente, não sei se é a palavra correta, né? Tem um aspecto da pregação que é o aspecto profético. A igreja foi chamada para profetizar. E aí nós vamos ver hoje que profecia é essa. Que profecia é essa? O texto que nós vamos ler contém uma profecia de Joel, do profeta Joel, né? E Pedro profetiza. E o texto também fala da igreja profetizando, né? Então abram lá em Atos capítulo 2, versículo 14. É importante, meus amados, entendermos a ação do Espírito Santo para vermos se estamos no Espírito, tá? Quer ver se você está no Espírito? Olhe a ação do Espírito. Como que ele trabalha? O que ele faz? Vamos ler o texto. Então Pedro levantou-se com os 11, e em alta voz dirigiu-se à multidão. NVI, tá? Homens da Judéia, e todos que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar isto. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados, como você supõe. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo, nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Israelitas, ouçam essas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Este homem foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Mas Deus ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele, disse Davi: eu sempre vi o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, não serei abalado. Por isso, o meu coração está alegre e a minha língua exulta. O meu corpo também repousará em esperança, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, posso dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera, sob juramento, que poria um dos seus descendentes no trono. Prevendo isso, falou da ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou este Jesus
E todos nós somos testemunhas deste fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou, que vocês agora veem e ouvem. Pois Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declarou: o Senhor Deus disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os seus pés. Portanto, que todo Israel fique certo disso. Este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para os que estão longe, e para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, os advertia, insistia com eles: salve-se dessa geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Glória a Deus, meus amados. Vamos orar. Pai Santo, essa é a Tua palavra poderosa, essa é a Tua palavra gloriosa, Pai. Muito obrigado pela Tua palavra, Pai, pois sabemos que todo homem é mentiroso, Pai, mas o Senhor é a verdade. Muito obrigado pelo Teu Santo Espírito, meu Deus, que nos instrui na Sua verdade. Que o Teu Santo Espírito, Pai, esteja sobre nós aqui, Pai, nos auxiliando, Pai, neste momento da palavra. Meu Deus, que Ele me ajude, meu Deus, a pregar este texto, que Ele ajude os meus irmãos, meu Deus, a ouvirem, meu Deus, e a entenderem, e que Ele nos ajude, meu Deus, a aplicar este texto nas nossas vidas, Pai, que sejamos praticantes da Tua palavra. Faz isso, Pai, nós somos pecadores, nós somos pequenos, meu Deus, só o Senhor, meu Deus, para discernir os nossos corações. Nos ajude, meu Deus, para que possamos ser frutíferos diante do Senhor. No nome de Jesus, amém. Meus amados, explicar um pouquinho do contexto desse texto. Os apóstolos operavam maravilhas e sinais antes de Jesus Cristo ir embora para o céu, através da autoridade de Jesus Cristo. O mestre estava com eles, confiança, certeza, intrepidez. Quando Jesus foi crucificado, covardia, medo, tomou conta. Quando ele foi ressuscitado, a alegria voltou, ou seja, as ovelhas se reuniram novamente em torno do pastor. A questão é que a presença física de Jesus Cristo promovia tudo isso na vida dos discípulos. Mas ele iria embora, ele falou isso no último dia. Lá em João, a partir do capítulo 14, você vê esses últimos momentos de Jesus antes da crucificação, falar dessas coisas, que eles ficariam ali, meio que abalados, mas que viriam o outro, que faria o mesmo papel dele, não de maneira corpórea ali, mas de maneira invisível, através do seu poder. E quem é este outro? Quem? O Espírito Santo. Glória a Deus, igreja. A terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. E aí Jesus ordena: fiquem em Jerusalém, orando, até que do alto, o quê? Sejais o quê? Revestidos de poder, aquela segurança, intrepidez, coragem. O Espírito Santo ia fazer tudo isso, ia lembrar de todas as coisas que o Senhor Jesus Cristo ensinou, ia revelar novas coisas. O Espírito Santo, Jesus prometeu que ele iria operar poderosamente na vida dos apóstolos, na vida da igreja. Mas eles deviam orar e esperar o revestimento de poder. E eles estavam orando e de repente, línguas como de fogo tomaram conta, deles. E eles começaram a profetizar, começaram a glorificar a Deus em outras línguas. E aí isso foi tomando conta, provavelmente eles, o texto não fala, mas não sabemos se eles estavam na rua ou se estavam no lugar fechado,
Não, o texto fala que eles estavam no lugar fechado, o vento entrou, eles foram tomados e parece que eles foram para a rua. E estava acontecendo uma festa muito grande em Jerusalém. Estava reunindo judeus convertidos de outras nações, grego convertido, egípcio convertido, estava tudo ali, lá em Jerusalém. E eles escutam as grandezas de Deus, não no aramaico nem no hebraico. O culto era todo feito naquela língua ali, ali na conversa com os sacerdotes ali, tudo ali que era ministrado para eles, a leitura da lei, era tudo na língua comum do povo ali, da Judéia. Mas ali eles começam a escutar as maravilhas de Deus nas suas próprias línguas. E isso tem um significado muito importante. Aquilo que aconteceu lá em Babel vai ser invertido. Deus confundiu o povo, porque eles estavam unidos num propósito idólatra. Agora Deus reúne o povo através de um homem. Que homem é esse? Em torno de qual homem que a igreja, respondi já, que a igreja se reúne? Jesus Cristo. Glória a Deus, igreja. E quem opera isso nos corações? Que pessoa da Trindade opera isso nos corações? O Espírito Santo. Glória a Deus. Jesus Cristo disse, olha, o Espírito virá e ele glorificará a mim e ao Pai. Aí como que o Espírito Santo glorifica o Pai? Convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Como que ele glorifica Cristo? Ele mostra, olha, ele é o único Senhor, ele é o único Salvador. Glória a Deus, igreja. E assim a terceira pessoa da Trindade glorifica as outras duas. E ali eles foram visitados com este poder. E ali se cumpre o que foi escrito através de Joel. E Pedro explica isso muito bem. Olha, o povo chegou a falar, estão bêbados, estão bêbados. Estão bêbados. Aí Pedro, opa, são 9 horas da manhã. Ninguém bebe 9 horas da manhã. Ninguém fica bêbado 9 horas da manhã. O que está acontecendo aqui agora é o que foi profetizado pelo profeta Joel. Glória a Deus, meus amados. Vamos entender o que foi profetizado pelo profeta Joel. Nos últimos dias, ou seja, nos dias que antecedem, para o profeta Joel é o seguinte, olha, os dias que antecedem o fim, os dias que restam antes do fim de todas as coisas. Porque o Senhor já tinha mostrado para o povo de Israel que o fim chegaria. Aliás, tudo que nós sabemos de fim do mundo está mais no Antigo Testamento que no Novo. Tudo que nós sabemos sobre o fim do mundo está mais no Antigo Testamento do que no Novo. Através de Daniel, Isaías, Jeremias, dos profetas de Deus. Tá? Derramarei do meu espírito sobre todos os povos. E Lucas destaca isso. Lucas era um discípulo do apóstolo Paulo. Tá? E ele destaca isso. Por quê? O judeu destacava, não, é só sobre o povo judeu. Interpretava Joel de forma errada. Então, propositalmente, está lá no toda a carne, que também abrange todos os povos lá, está registrado no Antigo Testamento, mas o judeu interpretava somente eles. Tá bom? Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Ou seja, todo tipo de pessoa. O Espírito vai ser derramado sobre todo tipo de pessoa, de todos os povos. Glória a Deus, meus amados. Você tem que fazer uma diferença. Não é derramado sobre todas as pessoas, mas vai ser derramado sobre todo tipo de pessoa. Para que eles possam fazer o quê? Pro o quê? Vocês não tomaram? Quem já jantou aqui? Tem gente que janta às 5 horas,
Então, força aí nessa voz. Para profetizar. Tá? E ali, esta é a parte ativa. Essa é a parte ativa do Espírito Santo. Ele vai fazer você ser ativo. Ativo em quê? A profecia. E tem a parte da revelação também. Terão visões, terão sonhos. Entendeu? Essa é a parte passiva. Que o Espírito opera em nós. Glória a Deus, meus amados. Entendimento. Tá? E aí, versículo 19, mostrarei maravilhas em cima do céu e sinais embaixo da terra, né? Embaixo da terra, sangue, fogo, nuvens em fumaça, o sol se tornará em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande dia do Senhor. É aquela mesma coisa que Jesus disse, Jesus repetiu isso no sermão escatológico, no sermão que ele fala sobre o fim do mundo. Antes de vir um fim, vários sinais vão acontecer na terra e no céu. O Espírito vai ser derramado. Os últimos dias, o Espírito vai ser derramado. O povo de Deus se levanta pelo poder do Espírito. Sinais começam a acontecer. Antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. O dia final. O dia do fim de todas as coisas. Glória a Deus, igreja. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será o quê? Salvo. A igreja está profetizando, a igreja está anunciando, os sinais do fim está acontecendo, e neste período, todo aquele que invocar, que clamar, que chamar com urgência o nome do Senhor, será salvo. Será salvo do quê? Do grande e terrível, do glorioso dia do Senhor, o dia do julgamento. Não será condenado. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí Pedro explica, é isso que está acontecendo. A profecia está se cumprindo. Ela tem, e aí eu quero que você entenda, ela tem se cumprido ao longo dos séculos até hoje, vai continuar sendo cumprida até a volta de Jesus Cristo. Glória a Deus, igreja. É lógico que o profeta Joel não tinha essa dimensão toda, mas Lucas tem. Lucas tem. Tá? Ao registrar as palavras de Pedro. E Pedro também tinha todo esse entendimento. E aí no versículo 22 ele fala, israelitas, ouçam essas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. O que Pedro está falando aqui? Olha, israelitas, judeus, você sabe que os milagres de Jesus Cristo são indiscutíveis. Tinha muita testemunha ocular das obras de Jesus Cristo, naquela época. Muitas. A fama de Jesus se espalhou. Ninguém duvidava dos milagres de Jesus. Às vezes, acreditava o milagre dele para os demônios. Vocês lembram que os fariseus falaram, é no nome de Belial que ele expulsa os demônios? Tá? Então, olha só como é que Pedro começa a construir o argumento dele aqui, para convencer os israelitas, os judeus de outras nações e os naturais. Vocês sabem disso. Os milagres dele são indiscutíveis. O povo andava, meu querido. O leproso que foi curado da lepra andava no meio do povo. O cego que voltou a enxergar andava no meio do povo. O morto que foi ressuscitado
andava no meio do povo. Os milagres de Jesus eram indiscutíveis, e isso Pedro destaca aqui no texto. Vocês sabem. Versículo 23. Este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Aí aqui vem uma acusação. Vocês mataram ele. Vocês viram os milagres dele. Ele era aprovado por Deus, falava em nome de Deus, era aprovado. E vocês mataram ele. Pedro acusa os seus ouvintes. Vocês mataram ele através de homens perversos. Homens perversos provavelmente está se dirigindo aos romanos, aos Pilatos, né, e todos aqueles. Esqueci de novo o nome daquela pessoa que aplica a sentença de morte, como é que chama? Carrasco, né? Vocês, judeus, fizeram isso. A culpa é de vocês. Mas tudo isso foi determinado por Deus. Ao mesmo tempo que Pedro acusa, Pedro fala, isso foi determinado por Deus. Né? Em outra passagem, Pedro fala a mesma coisa, mas de forma diferente. O Cordeiro de Deus foi morto antes de quê? Da fundação do mundo. Tá? Então, era o plano de Deus o Cristo ser crucificado. E aí, ele dá uma aliviadinha para os judeus. Ou seja, tem esperança. Tem esperança para vocês. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Por que era impossível que a morte o retivesse? Né? Por vários fatores, tá? Mas Pedro destaca algo interessante aqui. Né? Pedro destaca uma profecia sobre o Messias, que foi feito por Davi. E aqui vamos ler esta profecia. Aqui, né? Versículo 25. A respeito dele disse Davi: eu sempre vi o Senhor diante de mim, porque Ele está à minha direita, não serei abalado. Por isso meu coração está alegre, e a minha língua exulta, o meu corpo também repousará em esperança. Porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida, e me encherás de alegria na tua presença. Pedro cita aqui o Salmo 16, versículo 8 em diante. E aí, temos um problema aqui. Pelo menos era problema para o leitor da época. Porque, em vários momentos, o mestre da lei, o conhecimento que era dado para o povo lá, através dos mestres, através das autoridades, era limitado. Eles davam nó na cabeça deles quando eles ouviam, por exemplo, a gente vai ler mais para frente, o Senhor disse ao meu Senhor. O que Davi está falando aqui? Estranho. O Senhor disse ao meu Senhor. Davi tem um outro Senhor além de si mesmo, mas esse Senhor é filho de Davi? Como Davi chama ele de Senhor? E como ele reina com Davi existindo ainda? Né? E aí, cria um nó na cabeça do leitor. E aqui temos um texto também, porque é um texto profético. Temos um texto meio complicado, porque Davi fala, olha, se você ler lá no Salmo 16, Davi fala na primeira pessoa.
Davi está falando como se fosse ele. Como se todas aquelas coisas que está escrita lá no Salmo 16 fosse para ele. Ele não veria a decomposição. E aí Pedro explica, né? Pedro traz aqui uma mensagem expositiva aqui, né? Pedro explica aqui no 29, olha aqui. Irmãos, posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado. E o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Né? Aí, né, parece que Pedro está tocando num ponto sensível aqui. Né? Aí ele fala, posso dizer com franqueza, olha, Davi morreu. Ele não fala, né, porque o texto está na primeira pessoa. Né? Mas Davi morreu. Né? Pelo tom aqui, Pedro, é como se tivesse estar falando, olha, Davi morreu e eu estou muito bem com isso. Então, o que o texto está querendo dizer? O que Salmo 16 está querendo dizer? Ele explica, mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Davi era profeta. Apesar do texto parecer de ser direcionado para ele, não, aí Pedro lembra os judeus, olha, Davi é profeta, e todo mundo concordava com isso. Ninguém duvida disso não. Ninguém na época de Jesus, na época de Pedro, duvidava que Davi era profeta. Olha, gente, Davi é profeta. Então, de quem que ele está falando? Né? E assim, né, Pedro está ligando a pessoa de Cristo com o filho de Davi. Né? Um parênteses aqui que eu quero abrir aqui para vocês. Né? Deus, ele trabalha de formas misteriosas. Né? Por exemplo, ele prometeu a Abraão que o descendente dele teria filhos e através do descendente dele, ele teria, uma nação viria. E ele diz claramente, quem é o descendente que seria o pai dessa nação? Seria Ismael ou Isaac? Ismael ou Isaac, igreja? Isaac. Aí, bem depois, Deus vai lá para Abraão e fala o seguinte, mata o seu filho. Ofereça ele para mim em holocausto. Né? Lá em Gênesis não está registrado o que passou pela cabeça de Abraão, mas lá em Hebreus está. Abraão creu que Deus é poderoso para ressuscitar os mortos. Vocês estão vendo aí um proto-evangelho em Abraão aqui? Vocês estão vendo a ressurreição dos mortos em Abraão? Né? Então, assim, às vezes Deus faz uns trem assim, e aí de repente Ele abre a cortina e o entendimento se abre. Então Deus mostrou a Davi, fez Davi fazer essa profecia, né? Talvez nem próprio Davi compreendeu completamente, mas de repente, né, ele vem e abre as cortinas e a coisa se encaixa perfeitamente. Né? Tudo isso se encaixa na pessoa de Jesus Cristo. Pedro está profetizando aqui, meu querido. Vocês estão percebendo o conteúdo aqui? Provando que Jesus Cristo é o Cristo. Está mostrando para o povo de Israel, olha, Jesus Cristo, Jesus é o Cristo, é o Messias. Versículo 32. Deus ressuscitou este Jesus, e todos nós somos testemunhas desse fato. O que Pedro está falando aqui, olha? Olha o que ele falou até agora. Olha o que o profeta Joel profetizou. Está acontecendo. Está acontecendo com a gente aqui. Aquele povo viu Cristo ser ressuscitado, subiu aos céus e ficou em Jerusalém orando.
foram revestidos. A profecia de Joel se cumpre neles. E ali, Pedro mostra, olha, está vendo, olha, como tudo está encaixando? Pois é, vocês estão vendo um milagre aqui, né? Pois é, nós somos testemunhas de outro milagre. Nós vimos Cristo ressuscitado. Nós somos testemunhas deste fato. Nós somos testemunhas que Ele ressuscitou. Vocês estão vendo um milagre aqui. Olha aqui a profecia de Joel cumprindo. Vocês viram, são testemunhas dos milagres que Jesus Cristo realizou. E nós, o alvo destes milagres aqui, o alvo da profecia de Joel, este milagre de Joel está acontecendo em nós. Pois é, nós vimos Cristo crucificado. E nós vimos Ele ressuscitado. Vocês mataram o Rei da Glória. Mas Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. E aqui Pedro ele vai falar algo bem interessante aqui, a partir de agora. Ele vai falar da autoridade de Jesus Cristo. Exaltado à direita de Deus. Precisa explicar o que significa estar à direita? Não, né? Autoridade. Mesma autoridade. Exaltado à direita de Deus. Ou seja, a palavra dele agora tem todo o peso. Por exemplo, olha, Jesus ele veio em forma de cordeiro. Todo mundo sabe disso, né? A gente usa isso, né? Ele veio como cordeiro, amém? A partir de qual momento que ele passa a ser o leão? Você sabe disso? É quando ele voltar? Quando Jesus passou, opa, agora acabou. A minha humilhação acabou. Jesus Cristo é ressuscitado e ele se apresenta diante dos discípulos. E o que ele fala? Acerca da autoridade dele, acerca do poder dele. Ele chega assim, olha, agora eu tenho algum poder, eu tenho muito poder. Eu sou poderoso. Mas não, ele fala o seguinte: todo poder me foi dado no céu e na terra. Você tem noção da dimensão disso, meu querido irmão? Do que Jesus está falando? Do que Pedro está falando? Do fato de Jesus Cristo estar à destra de Deus? Então Pedro está sendo ousado aqui, olha. O que levou Cristo a ser crucificado, que é se fazer igual a Deus, chamar filho de Deus, fazendo-se igual a Deus, né? O sumo sacerdote Caifás rasgou suas vestes, quando Jesus Cristo afirmou isso. Pedro está afirmando aqui diante do povo, com outras palavras, mas é o mesmo peso. Está à destra do Pai, à destra de Deus, exaltado. Né? Saindo um pouco do texto, Paulo usa muito isso aí. Né? Paulo fala muito da autoridade de Cristo, né? Nas suas cartas. Né? Que ele vai esmagar os inimigos até submeter todas as coisas a Deus. Depois ele entrega o reino ao Pai e Deus será tudo em todos. Né? Que ele é o homem eleito para julgar toda a humanidade e os anjos caídos. Tá? Então tem várias passagens da Bíblia que mostram essa autoridade de Cristo Jesus. Não é pouca coisa não, meu querido. O trem é profundo demais, arrepia todos os pelos do corpo. Jesus Cristo está à destra do Pai Todo-Poderoso.
sabe? Uma coisa para explicar para vocês o que aconteceu na ressurreição de Cristo. Na vida de Jesus Cristo, ele afirmava, ele era o Filho de Deus, ele era o Filho de Deus, ele era o Filho de Deus, o Messias, o Filho de Deus, fazendo-se igual a Deus. O tempo todo antes da crucificação, ele fez isso com seus discípulos. Vocês estão lembrados que o sumo sacerdote, se ele não entrasse de forma digna no Santo dos Santos, ele morreria no Santo dos Santos? Você sabia que o sacerdote, saindo vivo do Santo dos Santos, prefigura, é um tipo de Cristo? O Cristo afirmando ser o Filho do Deus vivo, entrando no mundo dos mortos e saindo do mundo dos mortos? É a mesma coisa. Lá no Antigo Testamento você vê a sombra de Cristo. Um sumo sacerdote sai vivo diante do Santo dos Santos. Cristo é ressuscitado. Então, tudo aquilo que ele falou foi ratificado pelo Pai. Ele é o Filho de Deus. Vocês estão entendendo? Tem um peso. Toda essa construção tem um peso, meu querido. Não é pouca coisa, não. Porque se Jesus Cristo fosse um mentiroso ou um louco, permaneceria morto. Seria mais um que fez coisas bonitas. Mas não. Ele é o Filho de Deus, está exaltado à destra do Pai Todo-Poderoso. E aí Pedro aprofunda na coisa. Ele recebeu do Pai o Espírito Santo, ou seja, a terceira pessoa, o Espírito Santo, vai agir debaixo das ordens de quem? De quem agora? De Cristo. E derramou o que vocês agora veem e ouvem. Quem derramou? Foi o Pai ou foi o Filho? O Filho. O Filho está à destra daquele que comanda o universo, o Pai, né? E agora o Filho comanda. Né? E aí Pedro explica o que ele acabou de dizer com uma profecia de Davi, novamente. Pois Davi não subiu ao céu. Davi não é o Messias, ele morreu, você sabe muito bem, o túmulo dele está aqui entre nós. Mas ele mesmo declarou: o Senhor disse ao meu Senhor. Ou seja, em outras palavras, Deus falou com Deus. E aqui, você que tem uma revelação mais ampla, você entende, o Pai falou com o Filho. Glória a Deus, igreja. O Pai falou com o Filho: senta à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Então o Rei Jesus, o Rei Todo-Poderoso, o Messias, o Cristo esperado, subiu aos céus, assentou à destra do Pai, autoridade, ele é o Filho de Deus, foi aprovado em tudo que disse e que fez, verdadeiro, está à destra do Pai e agora está reinando. Está reinando. O relógio não ajuda, hein? Então Pedro explica essa autoridade de Jesus Cristo. Ele está à destra do Pai. À direita. Até que todos os inimigos sejam vencidos. Paulo explica isso melhor lá em 1 Coríntios, capítulo 15. E aí, depois de todos os inimigos vencidos, e o último inimigo, quem é o último inimigo? A morte. A morte vai ser derrotada, e aí o reino vai ser pleno, e Deus será tudo em todos. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus, meus amados. Maranata? Maranata? Glória a Deus. Então,
A profecia de Joel está se cumprindo, o Espírito derramado, Cristo está administrando, o Espírito Santo está falando do Espírito Santo, olha, fazendo o mesmo papel do Cristo, o Espírito Santo, ensinando, confortando, consolando, encorajando, levantando o povo dele, empoderando o povo dele, antes que venha o dia terrível do Senhor. Versículo 36. Portanto, que todo Israel fique certo disso. Pedro está falando para os israelitas. É interessante, olha, esse aqui foi a primeira pregação do Evangelho do Reino, depois da ida de Jesus, para os israelitas. Depois, se você quiser aprofundar na coisa, veja a pregação de Paulo para os gentios. É interessante você analisar os detalhes. Para quê? Você prega o Evangelho com fidelidade. Sabe por quê, meu querido irmão? Profetizar não é falar venha para Jesus e todos os seus problemas vão ser solucionados, não. Venha para Jesus que ele vai resolver seu casamento, não. Sabemos que Deus é poderoso para fazer isso, mas o Evangelho do Reino não é isso. O Evangelho do Reino é: Deus é santo, eu sou pecador. Arrependam-se dos seus pecados e receba Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Seja batizado, Ele voltará para julgar. Este é o Evangelho. Pastor, mas Jesus Cristo fez muitos sinais e maravilhas. Sim, meu querido. Os sinais e maravilhas eu chamo isso são os ecos do paraíso. Porque foi profetizado no Antigo Testamento: paz, alegria, justiça, o fim da tristeza, o fim da morte. Isaías, tem textos lindos de Isaías falando sobre o mundo vindouro. E aí Jesus, ele vem fazendo maravilhas e sinais, mostrando: olha, o reino está chegando, mas por enquanto temos os ecos do reino. Porque quem já recebeu uma bênção de Deus aqui? Eu já recebi bênção de Deus, meu querido. Deus já respondeu, fez um milagre instantâneo assim, ó. Pá! Nem precisou de médico e remédio não. Pá! Mas depois vem outro problema. Me explica isso. Lázaro foi ressuscitado, mas ele morreu de novo. A sogra de Pedro foi curada de febre, mas provavelmente ela morreu de outras coisas, ou teve coisas pela vida. A vida é uma troca de problemas. No mundo tereis aflições. Mas Jesus Cristo veio, olha o que está esperando por vocês. Porque quando Jesus Cristo voltar, tristeza vai acabar, doença vai acabar, morte vai acabar, pecado, tentação, tudo isso vai acabar. Eis que faço nova todas as coisas. Glória a Deus, meus amados. Então a gente tem, por enquanto, são os ecos do reino, as primícias do Espírito. Quem já experimentou uma experiência, já teve uma experiência com Deus, de sentir a alegria de glorificar e não ser peso glorificar o Senhor. Quem já experimentou isso? Não ser peso glorificar o Senhor e tal. Isso é uma amostra do reino, do mundo vindouro. A nossa realidade é: a gente tem que fazer força para glorificar o Senhor. Esse é o dia a dia. Fazer força para orar. Não é isso? Mas nós temos as primícias do Espírito. Então temos uma amostra do que nos espera. Quando você pergunta: como assim os anjos adoram a Deus 24 horas, os 24 anciões, me desculpe, adoram, dizendo santo é santo é santo. E não, vai ser chato o céu. É chato para você que tem uma mente carnal. Não é chato para quem tem uma mente transformada. Quem já experimentou, teve uma experiência com o Espírito, meu filho, já sabe o que eu estou falando? Sabe muito bem do que eu estou falando? Mas é uma experiência momentânea. São os ecos do reino. O reino já está lá no futuro. Mas ele está tão presente e é tão certo que lá do futuro ele solta ecos para nós aqui. Glória a Deus, igreja. É o poder de Deus mostrando que nos espera. Mas a palavra, o evangelho do reino, não é isso. Não é você chegar para falar para a pessoa: vem para Jesus que ele vai resolver seus problemas. Não. Isso é mentira. No mundo tereis aflições. Tá? Agora vem para Jesus que ele estará contigo
E Ele vai te ajudar, Ele vai te fortalecer, e Ele vai tirar problema, e Ele vai estar com você diante do problema, ou Ele vai com o problema, até o final, até a morte com o problema. Isso é o Evangelho do Reino. Jesus Cristo conosco. Amém, meus amados? Né? Pregar o Evangelho não é contar uma experiência pessoal, faz parte. Está dentro do pacote, mas não é isso. O Evangelho do Reino é pregar sobre um rei. E como entrar neste reino? O que é que vai acontecer até o reino ser estabelecido? E aqui o reino começou, meu querido. Lá em Atos 2, o reino começou. Aquilo que foi profetizado por Isaías e tantos outros. O reino começou com a descida do Espírito Santo. E os servos e servas de todo tipo, de todas as nações, vão profetizar. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E entrará de fato no reino. Glória a Deus, igreja. Você está profetizando? Você está anunciando o fim? A profecia tem esse aspecto de mostrar o futuro. E o futuro para nós é certo. O mundo vai acabar. Jesus Cristo vai voltar. Quem invocar o nome do Senhor Jesus vai ser salvo. Quem não invocar, nele permanece a ira de Deus. Você está profetizando? Pergunta ao seu irmão, você está profetizando, meu irmão? Né? Então Pedro está falando de uma profecia e profetizando ao mesmo tempo, não é interessante? E mandando a gente profetizar, que legal. Versículo 36. Portanto, Israel, que todo, fique certo disso, né? Esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. E Senhor aqui, meu querido, não é uma pessoa respeitosa, digna de reverência, não, meu querido. É quem está à direita do Filho de Deus. É quem afirmou que é o Filho de Deus, se fazendo igual a Deus. O Kyrios aqui não é qualquer coisa, igual como se fosse para César, não. Digno de adoração, não. Não, a igreja morreu porque não adorou o imperador. Só existe um Senhor digno de adoração, Jesus Cristo. Então, Lucas sabe o que está falando aqui. Deus, o Pai, o fez Senhor, igual ao Pai, e Cristo. Ele é o Messias, o Salvador do mundo. O Salvador do povo dele. É isso que Lucas quer falar para nós, registrando as palavras de Pedro. A divindade de Cristo está bem clara na mente de Pedro aqui. Foi por isso que Jesus foi morto, se você não sabe ainda. Porque ele afirmou ser divino, Filho de Deus. Versículo 37. Quando ouviram isso, os seus corações ficaram aflitos. E eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Olha só o que o Evangelho faz. O Espírito Santo veio ao mundo convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Vamos parar só aí. Ser convencido do pecado, da justiça e do juízo. Tem uma notícia boa para nós até agora? Olha a primeira obra do Espírito Santo. Convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Até agora está bom para a gente? Até agora não está bom, não. Até agora o que o Espírito fez é mostrar o que você é, quem Deus é e o que vai acontecer. Hã? Mas graças a Deus que o Espírito Santo tem levantado homens de Deus e eles têm profetizado: Jesus Cristo é o Messias. Todo aquele que invocar o nome de Jesus será salvo. Amém, igreja? Então, olha a obra completa do Espírito aí. Aqui, ó. Aí eles perguntam aos apóstolos: o que nós vamos fazer? Estamos convencidos. E tudo aquilo que Jesus falou era verdade. João Batista, o que João Batista pregou era verdade.
está acontecendo um milagre aqui, a gente está vendo um milagre, a gente sabe de milagres que esse Jesus fez. Vocês estão afirmando que ele ressuscitou, estão provando nas Escrituras que ele ressuscitaria e ele foi ressuscitado. O que é que nós vamos fazer? Aí Pedro responde. Respondeu Pedro: arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Meu querido, você tem pregado esse evangelho? Você tem profetizado essa profecia aqui? Eu não consigo resolver o problema da igreja não, mas o Espírito resolve. Eu tenho que ser fiel às Escrituras, eu tenho que ser fiel, não só no sentido de falar, mas como praticar. Se a palavra não fez efeito em mim, meu querido, que triste, hein? Mas graças a Deus, que a palavra faça efeito em todos nós. Sabe? A Igreja Batista Irmão tem que profetizar. Nós não podemos nos envergonhar. Se você se envergonha de falar que existe um Deus, existe um Deus, você tem vergonha de falar que existe um Cristo? Você sabia que o Brasil é um país considerado cristão. O pessoal fala essas coisas. Existe Deus, existe um Cristo. Mas o pessoal não gosta de falar sobre por que esse Jesus Cristo veio, morreu. Não gosta de falar do juízo final. Não gosta de profetizar sobre o juízo final. Não, muito pelo contrário, eles estão arrumando um jeito aí de todo mundo ser salvo. Não precisa aceitar Jesus não. No final todo mundo vai ser salvo. Tem um montão de crente assim, meu querido. Onde você se situa nessa questão toda aí? Onde você está? Onde eu estou? Devemos prestar atenção se estamos no Espírito. Arrependimento. Arrependo-se cada um de vocês. Seja batizado em nome de Jesus Cristo. Ou seja, olha, confesse ser batizado em nome de Jesus Cristo. É diferente do batismo de João. O batismo de João é de arrependimento. O batismo de Jesus Cristo é o batismo de confissão, que também envolve arrependimento, mas ele é mais amplo, ele envolve mais coisas. Amém, meus amados? Estão entendendo? O batismo de Jesus Cristo envolve arrependimento dos pecados, você declarar, eu sou pecador, Deus é santo. E envolve você declarar, Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E o batismo é aquela situação, confessar diante dos homens. Estão lembrados que Jesus Cristo falou, quem me confessar diante dos homens, eu confessarei ele diante do Pai. O batismo é essa cerimônia, que marca, é a porta de entrada. Não significa que precisa ser batizado, necessariamente batizado para ser salvo. O ladrão da cruz não foi batizado, circunstâncias da vida. Estão entendendo, meus amados? Mas, nas situações normais, a pessoa tem que confessar no batismo, diante da igreja, diante dos homens, Jesus Cristo é o Senhor e o Cristo. Jesus é o Senhor e o Messias. Ele é o Filho de Deus. É Ele que manda, Ele que é o Rei. Sabe, quando Jesus voltar, meu querido, não vai ter congresso não, tá? Vai ter congresso, senado. Não é governo democrático não, né? Tá? O mais parecido com o governo de Cristo é o ditatorial, tá bom? É Ele que manda. Só existe um rei em todo o universo. Amém? E ainda bem que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Glória a Deus, igreja. Né? Mas eu me submeto tranquilamente ao senhorio, ao reinado deste Deus maravilhoso, amoroso, longânimo, que me amou primeiro. Glória a Deus, igreja. Né? E aí, confessando Jesus Cristo, vocês vão receber o perdão dos seus pecados, porque só Jesus pode pagar pelos pecados. Tá? E vocês receberão o dom do Espírito Santo. Ou seja, o que vocês estão vendo acontecer com a gente aqui, vocês vão fazer também. Vocês vão profetizar.
Vocês vão falar as grandezas de Deus. O Espírito Santo vai habitar, vai empoderar vocês para vocês trabalharem para o reino até o dia do Senhor. Glória a Deus, igreja. Então, meu querido, a pergunta final que resta a nós, né? Como que fica como que estão os nossos corações? Né? Eles tremeram nas bases, né? 3.000 atenderam o chamado de Pedro. Foram batizados, confessaram Jesus Cristo publicamente. 3.000. Você foi batizado? Você passou pelas águas? Amém? Você está cheio do Espírito? Você está falando das coisas espirituais? Existe aquela situação, meu querido, nem frio, nem quente. Aquela situação que provoca ânsias de vômito no nosso Senhor. Cuidado. Tá? Não fica olhando para o pastor, para a pastora Marilene, qualquer outro líder, resolve meu problema, não. Você é responsável pela sua vida. Você tem o seu secreto com Deus. Você não tem intermediário entre você e Deus, não. Eu não tenho, ninguém vai ter desculpa. Ninguém, aquela igreja me tratou mal. Não. Livre acesso ao Pai. Ninguém vai ter desculpa. Meu querido, que você esteja fervoroso para que você possa cumprir com a sua missão de falar sem impedimento, com ousadia, com franqueza, como o apóstolo Pedro, com coragem, fazendo afirmações perigosas, afirmações que levaram o Cristo a ser crucificado. No meio de um povo que matou o Cristo, falando as mesmas coisas que levaram o Cristo a ser crucificado. Né? Profetize no nome de Jesus. Pregue o Evangelho. Fale a palavra, pregue a palavra, porque Jesus Cristo vai voltar. Né? O dia terrível, grandioso, glorioso, majestoso, né, do Senhor virá. A profecia se cumpriu e está se cumprindo. Glória a Deus, igreja. Você é alvo dessa profecia. Fique de pé no nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração. Pai Santo, oh meu Deus, queremos ser cheios do Senhor, Pai. Queremos que habite em nós, Pai, poderosamente a palavra de Cristo, porque isto é ser cheio do Espírito Santo, Pai. A palavra dele, Pai, as ordenanças,